enfermeira Lilian, sou responsável então pelo programa Bem Viver, aqui do Hospital Santa Lúcia, e hoje a gente vai realizar o segundo encontro do nosso programa com a palestra da Nutrielis, a nossa Nutri aqui do hospital, com o tema Intervenções Nutricionais em Síndromes Metabólicas. Agradecemos a presença dos nossos pacientes, a gente convidou os pacientes hoje do hospital, né? Com foco então nos pacientes crônicos, tá? Com doenças voltadas à hipertensão e diabetes, para a gente melhorar a qualidade de vida com as palestras e orientações hoje por conta da Nutri, tá? Desde já agradeço. Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Começando, o que é essa síndrome metabólica, né? A gente fala em síndrome metabólica, mas o que é, tá? Resumindo assim, nada mais é que são conjuntos de alterações, é o que? Hipertensões, diabetes, colesterol alto, tá? Resumidamente, tem também as doenças cardiovasculares, mas o que a gente vai mais trabalhar aqui são as hipertensões e diabetes, que são consideradas síndromes metabólicas, tá? E uma coisa assim, ó, existe algum alimento, algo assim milagroso, alguma coisa que diga assim, que eu vá consumir, né, e que vai ser a salvação? Não existe. O que existe são conjuntos de atribuições, né, que vão nos auxiliar. E existem intervenções nutricionais que vão auxiliar no nosso tratamento, mas não um alimento em si. E dentro disso, a gente tem o quê? Alimentação equilibrada, tá? Uma alimentação equilibrada que a gente fala é uma alimentação também rica em fibras, tá? Quando eu falo assim em fibras, a gente sempre pensa assim, ó, que a gente tem a fibra solúvel e a insolúvel. Normalmente as fibras solúveis são aquelas que nos dão mais saciedade, tá? E as fibras insolúveis são os que mais a gente tem alteração no quê? Para manter o nosso intestino regularizado, tá? Só que tem um detalhe que eu acompanho muito em nossos clientes. Não adianta você ter um intestino irregular, né, e pedir, por exemplo, assim, eu vou consumir um chazinho de ameixa para regularização do intestino, se você não tem uma ingesta diária de água, tá? E não adianta, e chimarrão, chá, não conta como hidratação, tá? Então, por isso que é importante, tanto nas fibras solúveis, você mastigar os alimentos, tu ter mais saciedade, principalmente os pacientes diabéticos, que a grande importância é tu ter mais saciedade, quanto tu precisa dos alimentos quando tu se refere na constipação. Então, assim, ó, você tem que tomar uma quantia maior de água para a ação dessas fibras, independente para a saciedade, independente para a regularização do seu intestino, tá? Porque não é aquela conduta, por exemplo, constipado, a gente sabe que é mais de 3 dias sem ir aos pés, mas aí eu chego lá e pergunto, mas o senhor ou a senhora consome água? De vez em quando. Aí o que ocorre? Às vezes, e o baixo consumo de fibras, verduras e frutas faça com que seu intestino não funcione de acordo. Então, às vezes, aquela conduta não vai dar certo naquele momento, porque já vem de coisas anteriormente, de rotinas diárias. Então, a melhor coisa que tem é você manter a sua hidratação, que daí essas fibras vão auxiliar a manter o intestino regularizado. Principalmente os pacientes diabéticos, tem também algumas medicações que também deixam constipado, né? Então, a hidratação é fundamental. Hipertensos e diabéticos principalmente. Outra coisa também é a questão do sal, né? O sal é uma coisa que muitos me questionam, eu não consigo comer sem sal, mas não é que não possa comer, tu não pode sentir o sabor do sal, a gente tem que começar a tentar sentir o sabor dos alimentos, porque a saleira, ela não vem sozinha na nossa mesa, é a gente que tem o hábito de sentar e colocar a saleira,
tá? O que a gente pode fazer? A gente pode usar e abusar dos temperos naturais. Isso não tem contraindicação, nem para pacientes diabéticos, nem para pacientes hipertensos, nem para pacientes com insuficiência renal crônica que dialisam, tá? Nem pacientes cardiovasculares, porque os temperos naturais, eles, além de você aproveitar o sabor do alimento, tu diminui a adição do sódio, porque hoje tu pode consumir, segundo a Organização Mundial, tu pode consumir 5 gramas de sódio no dia, onde tu distribuir nas preparações, né? Então, o que a gente faz? A gente agrega muito mais ao sentir o sabor do sal, tá? Outra coisa, olhar bem os rótulos dos alimentos. Às vezes as pessoas têm restrições, mas não leem o que está escrito, quanto % que tem de sódio, né? Sempre olhar atrás, porque às vezes na frente é uma propaganda e às vezes no rótulo é outra, porque muito a ver, muito certo a gente vê os rótulos dos alimentos, tá? Isso aí ajuda muito. E evitar, outra coisa também, evitar esses consumos industrializados. Não adianta eu não querer comer feijão e arroz e de repente eu vou lá e como um salgadinho. Teve um dia que eu fui conversar com um cliente que ele era hipertenso e diabético e ele estava comendo um salgadinho daqueles bacon. Então, assim, é complicado tu conseguir um resultado no tratamento com essa conduta. E o que eu expliquei para ele, principalmente para o familiar, que o salgadinho, ele não vem sozinho, alguém traz. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco em si próprio. Por que eu vou estar comendo essa caloria que é vazia, que é prejudicial, né? Se eu posso frisar em cuidar da minha saúde. Não adianta eu tomar medicação para hipertensão, não adianta eu tomar remédio para diabetes ou colesterol, se eu estou comendo uma coisa que é totalmente inadequada e vai colocar em risco a minha recuperação. Açúcares é uma outra briga também. Muitos pacientes me questionam na questão dos produtos diets, dos produtos light, dos adoçantes. Uma coisa que eu gosto de sempre comentar é o seguinte: você vai tomar seu café da manhã, você tem a sua geleia, né? Eu sempre peço que pense um pouquinho, por exemplo, se você já vai consumir a sua geleia, por que você vai usar o açúcar? Né? Você é diabético, você vai consumir sua geleia, para que os dois? Né? Tenha o equilíbrio, né? Não é deixar de consumir, mas equilibrar, né? Outra coisa, eu vou comprar minha geleia diet mas assim, eu uso assim lá de vez em quando. Não precisa ser lá de vez em quando. Não precisa ser só a diet. Aí tem um porém, se você quiser consumir a geleia normal, tenha noção da quantidade. É um pouquinho só que vai. Não adianta você consumir um produto diet e colocar aquela coisa assim, aquela crosta em cima do pão. É a mesma coisa que você está consumindo uma geleia normal. Então tem que ser balanceamento de quantidade também, né? Tudo tem que ser balanceado, porque senão é a mesma coisa de que tu consumir um leite condensado normal, porque se tu não tiver noção de quantidade. Tá? Tudo que é alimento que for light, que for diet, se você não ter essa noção de como você vai utilizar no seu dia a dia, é como se você estivesse usando os produtos normais. Tá? Exercício. A maioria dos pacientes que a gente vê, eles relatam que alguns caminhos, outros não, mas eu acho assim, cada um se conhece e cada um sabe as suas limitações. Quando a gente fala em exercício, a gente sempre frisa o quê? Uma caminhada, né? É ficar menos tempo possível sentadinho, se puder fazer a caminhada no melhor horário que se sentir bem, tá? Mas nunca deixar de fazer, que isso aí faz parte da recuperação. Não adianta a gente dizer que não, né? Que todo é um processo, né? É alimentação e exercício, tá? E a questão da hidratação que eu estava falando, mas e quanto de água eu posso tomar? Um paciente, tipo assim, hipertenso, diabético, quanto de água, tá? Então, assim, a gente tem uma tabelinha, tá?
que aqui na hidratação só não entra, tá, pessoal, pacientes que realizam diálise, tá, e pacientes graves cardiológicos, que daí tem outro cálculo sobre a hidratação, tá? Então, assim, ó, jovens até 17 anos, tu faz o quê? Tu faz 40 ml vezes o quilo de peso, tá? Tu vai saber quanto de água que tu vai ingerir no dia, tá? De 18 a 55 anos é o quê? É 35 ml vezes o peso, tá? 56 anos a 65, quanto de água eu vou tomar no dia? Tá? É 30 ml vezes o peso, bem facilzinho. Tendo o peso exato e mais de 66 anos é 25 ml de água por quilo de peso, tá? Tirando e lembrando que tem as suas exceções, tá? Pacientes renais não entra aqui, pacientes que renal crônico em diálise e pacientes cardiovasculares também graves também não entram, tá? Então, assim, não é que a gente acha que olha para o paciente, o cliente acha que aquilo ali tem que tomar tanto de água. Tudo tem um cálculo, tá? E quanto melhor a água, melhor eles vão ficar no tratamento também, auxiliando no metabolismo. Agora, eu vou falar para vocês, se vocês já ouviram falar, na dieta DASH, que é uma dieta americana, ou a dieta mediterrânea. Nada mais é que são planos alimentares, tá? São planos alimentares específicos para as interações metabólicas, usadas também para pacientes hipertensos, usadas para pacientes diabéticos, pacientes com colesterol. Vocês vão ver que tanto a dieta DASH, que é usada mais americana, e como a mediterrânea, que é usada nos países mais mediterrâneos, Grécia, são muito parecidas. E tu vai ver que são alimentos que não são fora do nosso alcance, que podem ser colocados no nosso dia a dia, tá? Então, assim, ó, não é dieta, são planos alimentares que a gente pode se adequar com as suas características específicas. Então, assim, ó, o que comer na dieta DASH, que a gente fala, tá? O que já de cara já aparece que é o que a gente sempre tá apresentando para os pacientes. Cereais integrais, tu vê que ele vai de 6 a 8 porções no dia, tá? Legumes, verduras, frutas, produtos lácteos ali com ou sem gordura, baixa ingestão de gordura, de 2 a 3 porções, frango, peixe, carne magras, que a gente fala bastante, sementes, nozes, gorduras boas, vegetais, nada de origem animal. Então, a dieta DASH, resumindo, o que é? É o que a gente tem no dia a dia, se tu for analisar. Não foge disso, porém ela é mais estabelecida, de 6 a 8 porções por dia, frutas de 4 a 5, mas é basicamente o que? O pão, legumes, frutas, leite, né, ou queijo, carne, as leguminosas e as gorduras. Basicamente se resume nisso. Não foge da nossa realidade. E agora a gente vai ver a diferença, o que comer na dieta mediterrânea, tá? Olha só, ela também é rica em hortaliças, ela já começa diferente, mas ela basicamente é o quê? Rica em hortaliças, legumes, sementes de girassol, gergelim, oleaginosas, tá? O que apareceu? Alimentos integrais, que nem a do DASH, peixes, carnes brancas. Aqui libera um pouquinho de carne vermelha, mas é uma ingestão de 1 ou 2 vezes na semana, tá? Azeite de oliva, que é super indicado. Nessa aqui, eles liberam o vinho tinto em pequena quantidade, tá? Essa dieta mediterrânea, ela libera, mas aí o que é? Uns 50 ml no máximo, a gente fala aquele cálice, tá? No máximo isso aí. E a baixa ingestão de alimentos processados, tá? É basicamente isso aí que a uma é a outra. Então vocês viram que é tudo parelho. É só o equilíbrio alimentar.
É o quê? É tu colocar os alimentos integrais, é tu equilibrar, é tu colocar o consumo de frutas, verduras, é tu usar um pouquinho das sementes de gergelim, linhaça, eles utilizam muito, tá? A carne vermelha é usada em baixa quantidade. Então, assim, ó, ela também serve como esses planos alimentares, esses dois, eles também servem para perda de peso, são utilizados também para perda de peso. Mas o que eu quis mostrar? Que sempre estão falando dieta do Mediterrâneo e dieta DASH. O que eu quis dizer? Que basicamente a gente tem que ter equilíbrio, não existe um plano só aquele específico. Um usa alimentos do outro, eles se conectam. Tá? Então, assim, basicamente, resume-se sempre os alimentos integrais, as fibras, as verduras, os legumes, as carnes brancas. Resumindo, tu chega sempre num denominador comum, né? Não foge disso daí, tá? Então, assim, o que a gente vê, assim, que é sempre, o que é importante é o quê? É adequar a necessidade de cada um. Não adianta eu falar, aqui no caso, a gente dá uma orientação em geral, que existem esses planos alimentares, mas aí eu sei que para o João, eu tenho que avaliar e ver que plano eu vou fazer. Como é que tá a diabetes dele? Como é que eu vou controlar? Ele faz uso de insulina? Não faz? João é assim. Aí eu vou conversar com a Maria. Maria, a senhora é hipertensiva? Sou. É cardíaca? Sou. Tenho que fazer um plano voltado para ela, tá? Então, assim, cada ser humano tem as suas particularidades e cada um vai receber as orientações específicas. Mas, resumindo, o que acontece muito é basicamente o quê? Ter equilíbrio na alimentação. A gente não pode ficar muito tempo sem se alimentar, principalmente o paciente diabético, porque senão tu altera todo o metabolismo dele, né? E a gente não pode se hidratar também, né? Então, isso aí é um contexto, é um conjunto, uma chave que junta a outra, né? E onde qualquer alimento de cada dieta pode fazer assim, ó, a diferença. Não é que eu tenha que ir no mercado comprar uma coisa mais cara, não, porque assim, o que a gente vê bastante? O refrigerante é caro também, né? Uma bolachinha, uma coisa que não é indicado, é caro também. Então, se for para escolher, que a gente saiba escolher melhor os nossos alimentos, porque é eles que dão resultado, não adianta. O tratamento vai do alimento, vai da gente tomar as medicações certinha, vai todo de um processo de conjunto. Uma única coisa sozinha não dá o melhor resultado, não adianta, tá? Então, assim, ó, alimente-se, movimente-se mais e viva mais. A sua saúde depende muito das suas escolhas de você mesmo. Eu quis trazer uma coisa bem sucinta, assim, porque eu acho que alguma sementinha, né, quando a gente consegue plantar, né? Então, o que eu tenho, assim, que eu trabalho há anos e vejo, assim, ó, que a mudança depende de cada um. E a gente é livre para escolher o melhor caminho, né? E as orientações normalmente são básicas, é o quê? Se hidratar e comer adequadamente e com equilíbrio, né? Então, eu acho que eu trouxe só um pouquinho de uma introdução do que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Muito obrigada.